Uma boa noite para todos. Então a gente vai falar sobre a bichectomia. Se essa cirurgia tem risco, normalmente todas as cirurgias têm risco, né? Como sempre, mas a cirurgia de bichectomia a gente vai falar sobre essa parte de ser uma cirurgia com menos riscos possíveis. Por isso que eu escrevi um capítulo na coletânea do livro do CIOSP, que é um dos maiores congressos da América Latina na área da odontologia, e eu exatamente abordei uma técnica diferenciada e de sucesso para ela ter menos risco possível e com menor risco, porque eu abordei de uma forma a fazê-la para que ela não tenha um risco nem para o paciente, nem para os cirurgiões que a fazem, o cirurgião dentista e o médico, que são os profissionais que mais fazem essa cirurgia. Normalmente, quais são as queixas do paciente, por que ele buscou essa cirurgia? Ela começou, a aparecer como um boom, na área de ser mais requisitada para o paciente quando lá por volta de 2014, eu até abordei outro dia falando sobre isso, essa cirurgia foi feita pela Angelina Jolie, pelas atrizes de Hollywood, Angelina Jolie, Kim Kardashian, pela Juliana Paz, aqui no Brasil, por várias atrizes. E aí mostraram que essas atrizes, elas se achavam que o rosto eram bastante cheios, formatos, mais arredondados e quadrados. Então as pessoas sofriam bullying. Essas atrizes não, porque elas eram bastante longilíneas e elas sentiam que as bochechas eram cheias, face redonda. Muitos sentiam bullying achando que era cara de lua, cara de biscoito traquina, muito falavam isso, então elas eram motivo de bullying, e elas viram que essa cirurgia melhorava a autoestima, era motivo para esses pacientes buscaram esses procedimentos, porque essa cirurgia, ela fazia com que o paciente, ou esses profissionais, esses não, porque eles já tinham uma autoestima bastante melhorada, são atrizes e atores, mas eles sentiam o rosto que tinha um acinturamento na face deles maior, já que eles são profissionais com características de face muito bonitas, são modelos e atrizes, e com essa cirurgia deixava essa face bem acinturada, com o formato de rosto mais triangular, que eles têm, e tinham na época essas faces mais quadradas, com formato mais arredondado, e essa cirurgia deixava essa face com um aspecto muito mais triangular, com a base do triângulo para cima e o vértice para baixo, mostrando uma face muito mais harmônica, com um contorno mais agradável, levando a essas pessoas que fizeram Kim Kardashian, Angelina Jolie, Jennifer Aniston e outras, a deixar essas faces bem mais harmônicas e equilibradas, segundo essas pessoas que a fizeram, por volta de 2013, 2014. Isso aconteceu nessa época, e aí as pessoas começaram a buscar o Instagram e o Google, buscando essa cirurgia de bichectomia. O que é a bichectomia, então? É uma cirurgia que a gente faz para remover as bolas de Bichat, ou o corpo adiposo de Bichat, que está exatamente nessa região entre dois músculos principais, que são o masseter do lado de fora e o bucinador do lado de dentro, envolvida pelo ducto parotídeo, e elas ficam dentro de um lado, do lado direito e do lado esquerdo da face, são duas bolas, dentro desses, incrustada dentro desses dois músculos, e que elas fazem com que as bochechas ficam mais cheias, maiores, especialmente nessas faces já redondas e quadradas desses pacientes que já nascem morfologicamente com essas faces, com esses formatos.
A bola de Bichat, ela é nos dada por Deus para que esses músculos não se colabem no momento da sucção do mamilo, no ato da sucção. Então, esses músculos servem como uma almofada nesse momento da sucção do mamilo. Então, eu vou aqui compartilhar para vocês o que acontece, mostrando aqui uma foto. Olha aqui para vocês verem. Olha as bochechinhas do nascimento, né, do bebê. A maioria dos bebês tem as bochechas cheinhas. O que acontece então com a bola de Bichat, o corpo de adiposo de Bichat? Eles estão aí, elas estão aí, o corpo adiposo, a bola de Bichat porque quem revelou essas bolas foi o Marie-François Bichat. Depois eu vou falar, Ana Flávia, qual o formato de rosto não indicado ou indicado, tá bom? Marie-François Bichat foi o Napoleão da medicina, um cirurgião que tem o busto lá na França, mostrando que ele, quando ele dissecou mais de 600 cadáveres em 6 meses, revelando que a bola de Bichat está nesse local, e ele mostrou que elas estão nessa área e mostrou anatomicamente onde elas estão, e ele fez então essa dissecação nesses cadáveres em 1802, e aí ele revelou que ela está dentro desses músculos, e ela serve só para isso nesse momento. Por isso que quando a gente, aliás, ela já serviu para outras condições, como estão aí os cirurgiões bucomaxilofacial, está aí outros cirurgiões que a gente já usou para outros tipos de enxertias, porque o local onde ela está é bastante irrigado, mas a gente usa outros biomateriais para esse objetivo. Mas para essas pessoas com esse formato de rosto cheio, que essas pessoas com esse formato vai continuar com esse rosto cheio desde que elas crescem até o envelhecimento, e eles pesam muito mais a face quando elas continuam envelhecendo, porque o masseter é um outro músculo onde a bola está dentro, e ele pesa e vai aumentando o Joule no processo de envelhecimento. Quando a gente vai remover essas bolas, eu tiro essas bolas daqui, e isso ajuda a melhorar e a fazer com que esse paciente tenha uma melhor autoestima, ele sente melhor o seu comportamento para ele ir para a sociedade. Ele sofre uma melhora de autoestima, ele sai daquele sofrimento que ele tem, porque ele sofre bullying, ele acha que ele tem cara de traquina, de lua cheia, ele tem um sonho, que isso então é realizado quando ele faz essa cirurgia, e ele se sente melhor, ele se sente com a face, com o desejo dele, ele se sente, melhora o suco nasogeniano, melhora essa parte aqui que está cheia, porque ela pesa na face dele. Ele vai fazer outros procedimentos, ele vai reestruturar a face, ele vai fazer tirar a gordura submentoniana junto, ele vai fazer uma reestruturação no mento, ele vai fazer outros procedimentos. Então ele se sente confortável para ir fazer outros procedimentos. Essa remoção dessa bola faz com que ele se sente incentivado e levado para esses outros procedimentos, especialmente porque essa cirurgia o motiva para isso e muda a face dele. Eu vou mostrar para vocês alguns outros casos que fazem isso. Então, ela pode ser feita a partir dos 18 anos, 20 anos, quando o paciente para de crescer, a mulher ou o homem.
Dentro de 18 a 20 anos, a 40 anos, o paciente ainda está com o rosto bem estruturado, e a partir de 35, 40 anos, a gente pode conjugar outros procedimentos da harmonização facial nesse intervalo também, quando às vezes ele já está com o processo de envelhecimento acontecendo, como todos nós. E essa gordura que está aqui, que é essa bola de Bichat, ela é específica e ela é uma gordura que ela não sai sozinha, ela é a última gordura a ser reabsorvida no processo de vida. E ela não faz parte das outras gorduras que são reabsorvidas no processo de envelhecimento e provoca envelhecimento. Isso está descrito, segundo Stuzing, ela demora a ser reabsorvida, ela fica quietinha lá, a pessoa morre, nós vamos lá para os centros de cadáveres frescos, eu mesmo já fiz remoção dessas gorduras, ela continua lá. E esse corpo adiposo de Bichat, que a gente remove, ele continua com o paciente velho, adulto, com 60, 70 anos, ela continua incrustada nesse local. E isso é muito relevante para o paciente que continua cheinho e quer removê-lo. Então, a bola de Bichat é um corpo adiposo que tem vários lobos e a gente, quando faz a cirurgia, a gente remove o lobo só da parte bucal. Só daquele local, ficam os outros lobos na parte pterygoideia e temporal. Então a gente faz uma ressecção só dessa parte localizada entre o masseter e o bucinador, só naquele local. O formato de rosto que você perguntou aqui para mim, qual que é o formato de rosto, né? Quem perguntou aqui, deixa eu olhar aqui. Qual o formato de rosto não é indicado ou qual é indicado? O formato de rosto mais indicado para bichectomia é o formato de rosto bem redondo, mais comprido e mais cheio, que não tem uma definição de contorno, que é mais quadrado também, que tem um músculo mais hipertrófico, mais tônico. E às vezes esse músculo a gente tem que usar também uma modulação desse músculo com toxina botulínica para que a gente consiga um contorno mais afilado. Então são esses tipos de rosto. O rosto mais afilado, mais em forma de coração, mais triangular, se a pessoa não se sentir incomodada com esse tipo de rosto, ele não precisa ser bichectomizado. Que também não faz com que a pessoa não seja contraindicado essa remoção. Mas o rosto afilado, em forma de coração, num triângulo invertido, no triângulo normal, base para cima e vértice para baixo, que eu vou mostrar para vocês alguns aqui, esse não precisa ser bichectomizado. Mas se ela está com o selfie, fazendo selfie e se sente incomodada e ele está cheio, a gente pode remover a bola de Bichat, especialmente se ela tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos. E hoje a gente pode associar os lifts faciais juntamente com o procedimento de bichectomia, porque a bola de Bichat, juntamente com o músculo depressor e o platismo que vai puxando a bola o dia inteiro para baixo, faz com que a gente aumente o Joe no processo de envelhecimento. E aí a gente removendo essa bola, a gente consegue fazer com muito mais facilidade o lifting facial no paciente, com os fios faciais, com preenchimento ou de bioestimulação com mais facilidade, porque a bola, com o peso que ela exerce, juntamente com o processo de envelhecimento que é para baixo, ele faz com que esse paciente tenha um Joe muito mais avantajado aqui, nessa área que é a queda
juntamente com a lei da gravidade. Então, todos os tecidos, se a bola ela é pesada, se o paciente tem a face cheia, se o corpo adiposo está junto com os tecidos que vão pitosando, se você remove, fica mais fácil de você fazer o lifting e a ritidoplastia cirúrgica. Isso era usado, inclusive, com a ritidoplastia cirúrgica no momento da remoção da cirurgia dos pacientes mais idosos. Quando eram feitas as ritidoplastia cirúrgica, já removia-se a bola de Bichat para facilitar o lifting facial. Então, o que acontece? Quais são as implicações para o envelhecimento facial, né? A bichectomia, ela envelhece? Isso é verdade? Às vezes, muito pelo contrário, ela rejuvenesce bastante o rosto dos pacientes com excesso de bochechas, excesso de papada, excesso de bigode chinês, né? Isso é que se discute. Por quê? Porque se eu tenho uma face cheia, se eu tenho um bigode chinês avantajado, ou um sulco nasojugal, um sulco nasolabial, um sulco nasogeniano profundo, se eu tenho uma papada acentuada, ou um jaw acentuado, essa área acentuada, eu tenho um músculo masseter proeminente ou hipertrófico, e eu removo a bola de Bichat, e eu faço uma modulação no meu músculo masseter, fica muito mais fácil a partir do momento que eu removo essa bola, e especialmente se ela é avantajada, fica muito mais fácil de eu fazer o lifting facial e suspender esses tecidos, seja com os fios faciais, seja modulando esse músculo masseter, e aí eu consigo suspender com os fios faciais ou com os implantes faciais em nível de preenchedores ou de bioestimuladores. É o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando a bola de Bichat já foi acessada por outro profissional e o profissional não conseguiu removê-la, essa bola pode formar algum tipo de fibrose que dificulte posteriormente essa remoção. Ela já foi acessada por outro profissional e ele não conseguiu removê-la, ela pode formar algum tipo de fibrose que dificulte posteriormente essa remoção. Não conheço essa condição. Ela foi acessada e não conseguiu removê-la, certamente ele não acessou a bola na condição anatômica que ela esteja. A bola de Bichat, ela está na região mais posterior e às vezes ela acessou na região mais anterior, depende do acesso. Se ele acessou na região do ducto parotídeo, onde eu acesso, até o terceiro molar, porque alguns profissionais de cirurgião búlgaro, eles acessam mais posterior, lá no fundo de saco. É onde muitos cirurgiões bucomaxílicos faziam a remoção do terceiro molar, e aí eles viam a bola de Bichat nessa condição. Às vezes quem tirava terceiro molar até jogava a bola para dentro. Se ele acessar onde eu acesso, que é com um acesso mais expressivo e mais aberto da região do primeiro molar até o terceiro molar, que é onde está, especialmente nos pacientes com profundidade facial maior, ela está na região, na parte anterior ao masseter até posterior, e aí a incisão ela é mais precisa e profunda, ele não tem erro, ele vai remover a bola de Bichat. Às vezes ele faz um acesso muito pequeno, com uma incisão de 1 centímetro só, e ela pode ser estendida de 1 centímetro até 3 centímetros. Às vezes ele tem dificuldade de remover essa bola, às vezes ele abre, incisa e não remove, aí ele usa pinças, que são pinças de Allis, e aí ele usa 2 pinças, aí às vezes ele fica movimentando em movimento de translação e ele quebra essa bola.
Aí ele vai puxar e a bola tem lobos temporal, e aí eu tenho 70% para cima, e eu tô pegando os 30% da bucal, e ela vai me puxando, aí ele quebra, ele não acessa, ele vai entrando e vai tentando puxar a bola, e ele não consegue. Então por isso que essa bola some. Ele deveria fazer alguns exames, e esses exames podem ser ressonância ou pode ser tomografia. Ele deveria fazer isso no segundo momento para achar essa bola, saber exatamente qual que é a outra parte que ficou ali, ou se não removeu nada, ir lá e fazer um outro acesso e abrir para buscar essa bola com essa nova abordagem. A partir do momento que eu mudei essa minha abordagem, eu em nenhum momento mais eu perdi bola de bichar. Eu agora removo a bola de um lado e do outro com a mesma quantidade. Se eu removo 3 ml de um lado, eu removo 3 ml do outro. Se eu removo 2,5 de um lado, eu removo 2,5 do outro. Se são 4 de um lado. Esse final de semana, com os meus alunos que estão aí do lado, Cristiano, Guilherme, Kelly, nós removemos uma paciente 6,5 ml de um lado, 6,5 ml do outro. Nós fizemos no mesmo tempo cirúrgico 4 fios faciais, no mesmo tempo cirúrgico com suspensão, numa paciente, que eu faço essa abordagem também, bichectomia e fios faciais no mesmo tempo cirúrgico, fazendo a suspensão ao mesmo tempo. A paciente tinha em torno de 38 anos, me parece. E nós removemos ao mesmo tempo 6,5 de um lado, 6,5 do outro. Se eu removo 4 de um lado, eu removo 4 do outro. Mas a minha abordagem é remoção. Primeiro, eu encontro o ducto parotídeo, que quando eu faço a abertura e a extensão da bochecha, eu encontro o ósseo do ducto parotídeo, ou a papila parotídea, dentro da boca. Ela está na região do segundo pré-molar, quando eu abro, e na mesial do primeiro molar. Eu faço a incisão logo abaixo dela, para distal, paralelo ao plano oclusal. Estendo precisamente essa incisão até o segundo, terceiro molar. Então é uma incisão que está exatamente na parte anatômica onde está a bola ou o corpo adiposo. Então essa extensão da incisão, ela vai logo abaixo do ducto parotídeo, 2 milímetros até o terceiro molar, segundo a terceiro. Por isso que você vai encontrar a bola obrigatoriamente nesse local. Aí você vai pegar e na hora que você incisa, você abre o bucinador, a face do bucinador, e a bola já sai para você, e você puxa a bola com a pinça de Etrich. Só tira a bola. Ao tirar a bola, ela vai saindo e você vai tirando, e ela está grande. Atrofia, que eu quero dizer, ela diminui. E aí você afere o tamanho dela para você medir o volume, para você ver se o outro lado. E anteriormente, quando a gente começou, a gente falava, vamos abrir de um lado, abrir do outro, ver se o volume é igual. A partir do momento que eu mudei a técnica, essa bola de um lado é igual. Isso, ela murcha. Isso mesmo, ela atrofia, Wanda. Isso mesmo, ela atrofia. E aí eu coloco ela dentro da seringa, porque é melhor aferir o tamanho na seringa do que sobre a gaze, porque aí você perde volume ali, e você às vezes perde um pouquinho de gordura. E anteriormente a gente deixava os dois lados abertos e ia puxando, por isso que eu fui mudando a técnica, porque eu descobri que não é 1 centímetro, é para você abrir até a extensão da profundidade facial. E por conta da profundidade facial de cada paciente ser diferente do outro, e a profundidade facial de um paciente braquifacial, que são os pacientes que a gente mais bichectomiza, ou de faces cheias serem maiores do que o paciente com uma face menos cheia ser menor, a gente tem que estender a incisão até segundo e terceiro molar. E aí facilita a sua remoção quando você estende e faz uma incisão precisa
do tamanho da anatomia do masseter, já que ela está dentro do masseter até o buchinador, entre os dois músculos. E aí você não vai lesionar ducto parotídeo, você não vai lesionar músculo, que você inclusive enxerga este músculo. A técnica é muito boa mesmo. Depois que eu comecei a fazer essa técnica, eu não tive mais intercorrência. Os alunos que estão perto de mim, eles veem isso. Porque antes, o que acontece? Eu mexia com as duas pinças e fazia um movimento de translação. E aí a bola quebrava, e agora ela não quebra, porque a partir do momento que eu inciso, abro a fáscia do buchinador, a bola ela aparece, ela sai, e eu apenas puxo com uma pinça que chama de etriche. E aí, até aparecer o pedículo, quando o pedículo aparece, eu nem corto, eu não uso nem uma tesoura, eu tiro a bola inteira e coloco ela dentro da seringa. E aí, é apenas suturar. Eu não posso suturar o ósseo do ducto para não ter salivoma. Passo para o outro lado. Essa face, ó, indicações. Rosto redondo, vocês estão me vendo? Não estão me vendo, mas estão vendo o rosto redondo, né? Rosto redondo. Essa moça eu fiz bichectomia nela. Deixa eu ver se eu volto com a minha face aqui para vocês. Achei, Marília. Você faz antibiótico? Faço antibiótico profilático quando eu estou em curso, Soraya. Quando eu estou ministrando cursos, nos meus cursos eu faço antibiótico profilático, tá? Amoxicilina com clavulanato eu estou fazendo agora. Anteriormente eu fazia só amoxicilina. Agora, por conta de Covid e tal, eu tenho feito amoxicilina com clavulanato. Só 2 comprimidos, dose profilática. Não continuo com antibiótico. Não há necessidade se você se precaver de todos os cuidados, tá? Todos os cuidados, nem precisa continuar. Se você achar que o paciente não vai tomar todos os cuidados, você continua, mas os 12 comprimidos que vem na caixa da amoxicilina com clavulanato, tá? Porque como é uma cirurgia complexa, né, o paciente não pode não tomar aqueles cuidados que vocês sabem. Cirurgia com corte dentro da boca, ele tem que ter cuidado. Todos os cuidados tem que usar. Periogard, depois das alimentações 4 vezes ao dia, nos primeiros 3 dias, com muito cuidado, com bochechos delicados. Depois de 3 dias, ele pode fazer o bochecho mais cuidado, com menos cuidados, tá? Durante os 7 a 10 dias depois que ele vai remover as suturas. As suturas são com pontos, pode ser 5.0, pontos individuais. Ele tem que usar os cuidados normais de dieta mais cremosa, né, nesses primeiros dias, porque os pontos são intrabucais. Ele tem que falar com mais cuidado, não conversar tanto, esses cuidados normais de cirurgia, é isso. Então, olha esse rosto redondo aí, olha como que ficou logo depois da cirurgia. Após o momento cirúrgico, normal, como toda cirurgia, alimento mais pastoso, mais cremoso, mais gelado para morno, gelo, isso mesmo. Fio de algodão pode ser fio de seda, eu prefiro mais fio de seda. Eu até já usei os fios reabsorvíveis, mas demora, o paciente fica incomodado, então eu uso fio de seda, tá? Vou passar para o outro aqui, deixa eu ver se eu consigo de novo compartilhar um outro aqui, ó, rosto redondo. Essa moça também, olha, rosto redondo. Estão vendo como o rosto dela é redondo? Depois ele ficou fininho.
Cirurgiã dentista, logo no início, ela se achava o rosto infantilizado, fez a bichectomia e ficou com o rosto triangular. Então, é esse tipo de rosto que a pessoa sente vontade, pessoal. É um desejo da paciente ter o rosto triangular, tá? Deixa eu mostrar um outro aqui, olha. Olha aí. Rosto cheio, bem cheio, olha. Face mais oval, Então aí ela tá com aquele formato lá, isso é logo no início, né? Cirurgia de bichectomia, as respostas são de 3 meses a 6 meses. Depende se a pessoa se ela seguiu todo o protocolo logo no pós-operatório, se ela não falou, né? Teve logo pós-operatório, se ela não falou muito, se ela seguiu dieta, se ela teve um protocolo de pós-operatório. Então, se ela seguir direitinho, se o rosto não inchou, se ela seguiu tudo aquilo, normalmente 3 meses, até 6 meses, aí ela vai ter uma resposta. Então, essa aí do mesmo jeito, o rosto mais oval, olha, bem cheio, a pessoa ficava incomodada, ela teve uma outra resposta. Essa é a Kardashian, não é isso? Parecido com aquele rosto oval equilibrado. Ivete Sangalo tem rosto oval? Tem rosto oval. Fernanda Lima tem esse rosto lindo assim, ó, mais triangular, uma das faces mais bonitas que tem. Ela precisa ser bichectomizada? Não precisa. Porque o rosto já tem essa característica, nem sei se ela já foi, mas por quê? Porque o rosto ele já é afilado. E essa outra do ladinho direito, com essa face toda redonda, uma das faces que mais são características de serem bichectomizadas. Ó. Essa face square, essa face longa. Essa face longa, tipo da Ivete Sangalo, e especialmente quando ela fica cheiona, ela é uma das faces que mais dá um resultado mais bonito de bichectomia, que é a face da Kardashian, que é a face da mesma Ivete mesmo, só que é comprida, se ela for cheia. Essas faces, elas são mais... elas acentuam a bichectomia. Essas redondinhas mais menorzinhas de tamanho, sim, também. Vou mostrar uma outra aqui. Schumacher, essa face comprida aqui, que não tem malar zigomático expressivo. Difícil, como que você vai bichectomizar, né? Já é bem fino aqui, ó, essa área triangular. Eu não tenho zigomático expressivo, eu não tenho o masseter aqui avantajado, essa área aqui onde a bola de bichar está. Então, eu tenho que primeiro harmonizar essas pessoas de outros aspectos. Eu tenho aqui a olheira deles, já estão sendo mostradas ali, não tem jeito de eu tirar a bola de bichar. Eu vou desequilibrar esses pacientes. Então, eles são contraindicados, esse padrão dólico facial desequilibrado, tanto em imagem de perfil quanto em imagem de frontal. Eu vou desequilibrar, é um padrão dólico facial desequilibrado. Então, os dólicos faciais, a menos que eles sejam equilibrados, como a Ivete, como a Kardashian, como esses outros pacientes dólicos faciais são alongados, desde que eles têm o masseter avantajado, o malar avantajado e o masseter, que é aqui, avantajado, e o malar expressivo, eu posso até bichectomizar, se eles acharem que o rosto deles são cheios, tá? Vou mostrar mais alguns aqui para vocês. Olha, está lá no meu livro mostrando. Olha lá, esses ovais, rosto oval, V triangular, Xuxa, retangular. Se essas pessoas com esses rostos,
elas se sentirem cheias, eu posso bichectomizar. Se elas sentirem em self que são cheios, eu posso bichectomizar. Mas os mais apropriados para bichectomizar, olha lá, essa primeira face lá de cima, esse segundo, esses dois eu bichectomizei. Essa outra de baixo, que é mais triangular, olha, embaixo, a menos que ela seja um pouquinho cheia no malar, eu não preciso bichectomizar. Ó, face da Angelina Jolie. Essa outra face aí, ó, round, que é redonda. Essa outra face da Angelina Jolie. A face da Jennifer Aniston, que já foi bichectomizada. Então essas faces, elas são mais cheias, o osso malar é bem expressivo e ela é até mais braque, mais quadrada, mas da Angelina Jolie é uma face mais, é um diamond que a gente fala, face de diamante, uma das mais bonitas que são consideradas. Agora todas as faces são bonitas, né? O tema é que harmonizar e equilibrar, mas ela mostra então uma face mais triangular, olha lá. Depois que foi bichectomizada. Vou mostrar outra aqui para vocês. Olha a Kardashian aí. Dólico facial equilibrada. Por que é um dólico facial equilibrado? É uma face longa, mas ela fecha a boca com equilíbrio. Os terços faciais são equilibrados. O zigomático é expressivo. Ela é simétrica e tem o zigomático expressivo. E tem os lábios em contato quando ela fecha a boca com equilíbrio. Então, olha como que ela está bem, com uma cintura, né, na face. Então, ela não está redonda, ela está com mais, sentido mais valorizada, mais mulher, mais harmônica. Foi o que ela sentiu, né? As mulheres se sentem mais harmônica, mais valorizada, mais, com uma face menos infantilizada. Melhora a autoestima delas no sentido de equilibrar com o próprio corpo que elas têm, especialmente as atrizes e as modelos. Olha a Fernanda. Então, a Juliana Paz, a Juliana Paz também tinha um rosto mais infantilizado, foi bichectomizada e olha, hoje ela está mais bonita. Então, alguém outro dia me mandou uma Instagram aí, tá falando que as pessoas disseram que elas ficam mais envelhecidas. Eu não tenho nenhuma paciente que foi bichectomizada de 2014 até hoje, 2021, que me diz que está mais envelhecido. O processo de envelhecimento, ele é natural. É desse jeito aqui, olha. Que é esse processo de envelhecimento das pessoas. Esse paciente aí novo, ele já é magro, continuou magro no processo de envelhecimento, com a perda do osso, com o envelhecimento dos compartimentos de gordura profundos e superficiais, com a perda de colágeno, com a perda dos músculos que vão enfraquecendo, com a flacidez tecidual, com o não restabelecimento e gerenciamento do processo de envelhecimento da pessoa. Se ela não fizer isso, as pessoas envelhecem, como vocês já viram, os pais, os avós ou quaisquer pessoas nessa vida. Não é a remoção de uma bola de Bichat que vai fazer com que a pessoa envelheça. Isso está descrito, e se vocês observarem isso, nessa área, entre o músculo masseter e o bucinador, que é uma bola que ela não reabsorve no processo de envelhecimento, que vai fazer com que a pessoa envelheça. Ela tem que gerenciar o processo de envelhecimento. Se eu removo uma bola de Bichat dessa área aqui, eu tenho que continuar gerenciando o processo de envelhecimento. Inclusive, muito antes, pelo contrário, como eu esqueci a palavra aí da lei da gravidade, se esse músculo masseter, que é o músculo depressor da face inferior, a face média, juntamente com o platísima, que é outro músculo depressor, juntamente com o músculo abaixador do ângulo da boca, o outro músculo abaixador do lábio inferior, outro músculo que é o músculo
mentoniano, todos os músculos são abaixadores e eu tenho uma bola que está jogando tudo para baixo. Se eu a removo e eu modulo esses músculos e eu faço um lifting facial, muito antes, pelo contrário, eu estou ajudando esse paciente no processo de envelhecimento dele. E eu sou uma moça com 20 anos de idade, eu estou sentindo bullying e eu estou tentando melhorar isso. Foi uma das primeiras pacientes que eu bichectomizei, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Um prazer tão grande que ela mudou a sua característica. Esse aqui foi um outro. Olha a bola de bichá que eu removi nele. 2 corpúsculos adiposos enormes. Ele era assim. Olha o tamanho da face dele. Está nesse meu capítulo de livro. Não é que ele era assim, com essa face, e ficou cheio, não. Ele era cheio, com a face bem cheia, é o Rogério. Ele, até hoje eu ganho bastante peixes dele quando ele vem até mim fazer outros procedimentos. E hoje ele está com essa face maravilhosa em nível de emagrecimento facial. É incrível mesmo, Soraya. Eu fico muito feliz. E aqui está mostrando a incisão e o local onde essas bolas são removidas. Porque ele se sente tão feliz. Há pouco tempo veio outro irmão dele, e eu tenho o caso dele também, São Paulo, agora na pandemia, e eu removi de novo mais 6 ml de bola de bichado do irmão dele. Eu falei, senhor Rogério, quantos irmãos você tem? Traga os seus irmãos para eu remover bolas de bichás com volumes tão grandes, porque outro dia eu removi uma de 6,5, falei para Darlene, 6,5 de bola de bichá? É difícil encontrar mulheres com 6,5 de bola de bichá, porque a média das bolas de bichá são 3 ml. O Rogério na época foi 5, agora eu removi da Darlene 6,5. E normalmente é essa quantidade, pessoal. Mas essas bolas, olha, eu removi pela minha técnica, desse jeito, elas apareceram assim, quase você não vê sangramento, porque eu consegui fazer no mesmo tempo cirúrgico as 2 bolas aparecerem dessa forma. Foi quando eu fui modificando a minha técnica e mostrando que a gente consegue as mesmas quantidades com essa forma de remover com a pinça de Etriche nesse local precisamente, e entregando para o paciente uma abordagem sem risco, que alguém me perguntou aí, né? Sem risco para o paciente, sem risco para o profissional, com ele saindo sem inchaço e com respostas maravilhosas, ele podendo ir trabalhar, se ele conseguir ficar sem falar, usando mais o WhatsApp, sem inchaço, colocando gelo depois. Se você tiver laser, você coloca, então ele não vai inchar. Do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair da sua cirurgia. Eu ia mostrar para vocês aqui a Letícia. Letícia é outro caso maravilhoso, que ela mudou a característica, começou a fazer live, emagreceu, fez lipo de papada, se transformou. Lipo de papada é necessária se o paciente estiver bem cheio, esse mesmo Rogério, sim. A Letícia, sim. A maioria dos pacientes, sim. Viu, João? Nesse caso, não. No caso do Rogério, sim, necessária. No caso da Letícia, que eu vou mostrar aqui, se eu consigo compartilhar aqui com vocês, estou procurando a Letícia aqui, que está no caso do livro. Vou achar a Letícia. Lipo de papada, inclusive aspirativa mais fácil. Da Letícia eu fiz enzimática na época. Deixa eu ver se eu acho a Letícia. Acho que eu não coloquei. Você pode usar a tomografia para você achar. Quem me perguntou aí no caso da fibrose, use a tomografia para você ver se você tem
se você não achou, quando você quer, tá? Obrigada, Márcia. Fico muito lisonjeada, viu? Não estou encontrando, acho que eu não printei aqui a Letícia, mas na próxima live eu vou colocar a Letícia, tá? Letícia é uma referência, ela mudou completamente da água para o vinho. Olha essa paciente aqui, uma paciente linda, que não está mostrando aqui, ó. Eu ficava assim, esse pós-operatório com a pessoa, que é uma menina maravilhosa, inchada, isso me incomoda. Foi isso que fez com que eu mudasse a minha técnica. Eu não quero que uma pessoa saia de uma cirurgia com uma face parecendo que ela está com 2 bolas. Eu quero que ela saia da cirurgia do jeito que ela entrou. Foi isso que fez com que eu mudasse a técnica, tá? Isso me incomoda. Como ortodontista, que a minha especialidade não é cirurgia, mas me encantou a cirurgia de bichectomia, porque eu me sentia, as pessoas ligavam, me falavam como cirurgiã dentista, como ortodontista, que as faces dela não a agradavam. Então, quando elas faziam a cirurgia com a outra técnica, com as pinças, Alice, sendo em movimento de translação, que eu aprendi assim com o meu grande mestre, que foi quando eu aprendi, mas eu fui observando como cirurgiã, como ortodontista que sou, que as faces, os formatos de faces, eles são diferentes. E eles são, uma pessoa é braque, outra pessoa é dólica, outra pessoa é meso, e que eu tenho que mudar, que a bola de Bichat em essas faces, elas tinham que ser, a cirurgia, ela tinha que ser mudada por conta do formato de face. E eu tinha que mudar, já que a bola de Bichat estava naquele espaço. E aí foi o que me fez mudar a minha técnica. E eu fui muito feliz com isso. E os meus alunos que estão aí, que já viram, eles sabem disso. Então, a bola ela é totalmente removida com essa incisão diferenciada, com a pinça diferenciada, com todo esse protocolo que eu faço, tá? E os lobos, então, a gente não remove todos os lobos, só o lobo bucal, tá? Já tem um pouquinho de tempo, né, pessoal? Acho que às vezes fica cansativo. Vocês querem me perguntar que o lípidos papados seria necessário? Sim, na maioria das vezes, sim, especialmente se a pessoa for padrão 2, né? Se ela tiver uma área extensa aqui, se a pessoa for padrão 2, aquele caso do Rogério, o caso da Letícia, que eu não mostrei, ou nesse caso não falei, né, Vitor? Uso muitas referências nas minhas aulas, obrigada, Márcia. Mais alguma pergunta, pessoal, que eu fiquei sem responder? Se puderem me ajudar aí. Keller, obrigada por você ter vindo, querida. Valtécio, vi que o Carlos também, Márcia. Obrigada para todos, Fátima. Sandra também, eu vi que esteve aqui com a gente. Muito obrigada. Carmen, querida, está aqui. Nanda, Maria Fernanda, Glauco. Fala de alguma intercorrência. Intercorrência, número 1. Uma delas, na minha cirurgia, uma delas é se você, na hora de fazer a incisão, na hora da sutura, você não pode prender o ducto parotídeo, nem na minha, nem em outras, se a incisão for nessa área do ósseo, né, abaixo dele. Então, eu tenho que prestar bem atenção na referência, que é o ducto. Então, o ducto pode ser esofítico, né, o normocítico. Esofítico é quando tem aquela papila se parecendo uma verruguinha. Então, eu tenho que observar ele como referência. E é imediatamente abaixo para frente. Eu coloco imediatamente abaixo, porque eu posso estender para o anterior quando a pessoa é bem braque, quando ela tem uma seta bem avantajada, ou o rosto bem cheio, pessoal. Então, eu coloco abaixo, porque eu posso estender para anterior ou para posterior, normalmente é para posterior, a incisão. Às vezes eu estendo para anterior, porque eu gosto de ver a bola saindo toda e eu puxá-la, fica muito mais fácil, tá? Então, essa referência na hora da sutura,
eu tenho que prestar atenção do mesmo jeito quando eu incisei, na hora de fechar na sutura, eu não posso prender o ducto. Bloqueio anestésico é o velar superior posterior e no local, na mucosa, no local da incisão, diretamente na mucosa. Normalmente 2 tubetes anestésicos são suficientes de um lado e do outro. Só isso. Uso lâmina fria, não uso bisturi elétrico, aprendi, nunca usei. Lâmina fria, com essa abordagem eu não estou usando para mostrar nos meus cursos que nem preciso de sugador, não preciso nem de bomba a vácuo. Só com a gaze quando você incisa precisamente, nem sangra. Você abre a fáscia, a bola sai, você puxa, fecha, você só utiliza a tesoura para cortar o ponto e a linha de sutura. Leia, Kelly, que você vai gostar muito. A cirurgia é perfeita. Quem está aí, está comigo, sabe. Cristiano pode dar até Cristiano, o pessoal que fez comigo semana passada, viram como que a gente fez. E especialmente agora, já tem tempo que eu estou fazendo delineamento facial com bichectomia e os fios faciais. Eu uso tanto o silhuete, quanto o PDO, quanto o PCL, no mesmo tempo cirúrgico. Então, a intercorrência principal é o salivoma prendendo a sutura, o ósseo do ducto. Óbvio, o paciente não ter o cuidado, né, dieta, ficar mais tranquilo, é isso aí. Se ele ficar, ele não tem intercorrências. Sim, otimiza a cicatrização, isso mesmo. Não é incrível, Cristiano? Você estava lá vendo e os outros meus alunos aí que já fizeram. Sou suspeita, né? Mas é muito bom mesmo. Mais alguma pergunta? Se você fizer, depende de quanto tempo você fizer também, não é impossível não. Pode intervir. Se você quiser fazer a ressonância, Valtese, pode fazer, ou então você pode entrar lá novamente e procurar a bola, especialmente se você não a encontrou. Teve uma aluna nossa aí, a colega sua, Valtese, que ela não encontrou. Eu pedi para ela fazer a ressonância e ela fez e não encontrou. Primeira vez que eu vi que não existia a bola de Bichat, até pedi para a gente publicar. A Cris, para fazer ressonância, ela fez tomografia e não encontrou a bola de Bichat, num caso que eu perguntei para ela, será que essa paciente não tinha feito já a remoção da bola? Ela fez com o cirurgião buco e ela falou que não tinha bola de Bichat, fez ressonância. É possível aprender sobre bichectomia de forma online? Sim, eu consigo ensinar bichectomia de forma online. Estou, inclusive, buscando fazer uma aula de forma online. Já tive várias pessoas me pedindo nesse momento de pandemia e eu pretendo fazer, sim, um curso de forma online, porque a minha técnica ela é muito bem explicada. Eu já, então, tenho essa descrição nesse capítulo. Eu tenho bem preparada as filmagens e como eu já ensinei para esses meus alunos que estão aí na PCD de São Paulo, de uma forma em videoconferência, eles aprenderam. Falo, inclusive, para mim, que foi uma das aulas que eles aprenderam muito bem. Tenho testemunha da Márcia, de outros colegas, que foi uma das aulas que eles conseguiram replicar. Então, eu tenho certeza que eles conseguirão, sim, especialmente os profissionais que já são cirurgiões, os médicos que já fazem
cirurgia. Quem já é, né, o cirurgião dentista já faz cirurgia de remoção de dentes, de extração. Olha lá, é muito fácil até, que foi a melhor aula que vi. A Márcia foi uma das pessoas uma das profissionais que me deu esse depoimento, então foi isso que me incentivou. Eu fiquei muito feliz por isso. Os meus alunos também, eu já tive outros cursos que eu já ministrei em outras cidades, eu fiz videoconferência, e quando eu fiz essa aula dessa forma, os meus alunos replicaram. Eu já fiz cursos com mais de 20 alunos, com 10, 12 alunos em dupla, e fazia com outra técnica, né, Márcia? E você me disse que gostou muito. Ô, Kelly, eu fiquei muito feliz também de você, viu, Kelly? Estar aqui na live, fiquei muito feliz mesmo. Eu vou enviar para você, tá? A bibliografia. É só você me pedir aqui. Deixei de falar alguma coisa? Valteste, uma técnica que agrega valor e dá um retorno financeiro muito bom, sim. Retorno financeiro para nós, especialmente, né? Que já somos cirurgiões e que não é tão dispendioso, né? Nossos materiais, especialmente, como eu falei, a lâmina fria, lâmina 15, eu gosto muito de usar dessa forma. A pinça de Etrich é uma pinça que eu gosto, daquela pinça, depois eu vou printar para vocês uma pinça maior, que estava no meu material, no meu arsenal de odontologia desde sempre. Eu resolvi usar, gosto muito. A pinça de sutura é a pinça que as pessoas têm normalmente, a que mais gostam. Obrigada, Kelly. Edema pós-operatório diminui e ele já não dá, especialmente por você fazer por conta dessa técnica. Então ele vai diminuir exatamente se você fazer por essa abordagem. Se você quiser já usar o antibiótico quando vocês estão começando, né? Eu, como já tenho mais experiência, faço há muito tempo, eu fazendo no meu consultório com o meu paciente, eu não ministro antibiótico, eu não ministro anti-inflamatório, eu só peço para ele usar gelo nas primeiras 48 horas e usar uma dieta normal de pós-operatório cirúrgico, né? Muito açaí, muito iogurte, vitaminas, suco, gelado, isso tudo. Parar de conversar nessas primeiras horas, porque eu faço ela muito rápida, já que eu tenho mais experiência com ela. Quando vocês estão arnica, Valteste, isso mesmo, pode usar. Eu sempre uso, é uma das coisas que eu mais gosto, 5 dias antes, comprimido de arnica montana, você compra na Droga Raia da Veleda, vem 60 comprimidos, 5 dias antes e 5 depois, 6 comprimidos de 4 em 4 horas, 5 dias antes e 5 depois. Só usa gelo. Se você quiser também usar algum laser, né, vermelho, pode usar, mas nem precisa. Se você usar dessa forma e você tiver experiência, não precisa. Quem não tem experiência da Veleda. E se você não tiver muita experiência, se quiser ministrar só o antibiótico de forma preventiva, como eu falei, pode só usar o antibiótico de forma preventiva nessa época do seu paciente. Se ele for asa 1, asa normal, não precisa de nenhum desses outros anti-inflamatórios, nem antibiótico no pós-operatório, só o profilático normal, tá? Nem precisa de o anti-inflamatório. Antigamente eu usava o Decadron, eu usava 2 comprimidos, 8 miligramas, preventivo também, e o antibiótico. Em curso que eu ministro, porque eu estou trabalhando com vários alunos ao mesmo tempo, então por conta da infecção cruzada e essas coisas. Mas no seu consultório, só você, se você tiver experiência, você não precisa nem do antibiótico profilático. Você pode usar só a arnica montana se você se precaver com o seu kit cirúrgico, todo aquele protocolo de cirurgia, tá bom?
Fala sobre eventos peptídeos no dia 27 e da parte 2. Porque eu vou estar fazendo, pessoal, na próxima terça, se vocês puderem estar comigo, eu estarei dia 27, na terça-feira, fazendo um evento pelo YouTube, pelo Instagram, falando sobre o peptídeo botulínico. Vocês sabem que eu sou speaker da marca, e eu vou estar falando sobre o protocolo maravilhoso que é o peptídeo botulínico, tá? Então, dia 27, eu espero vocês para a gente comentar sobre o peptídeo botulínico. Tem um tempo já que eu não estou falando sobre eles, eu estou voltando para a gente comentar sobre peptídeo botulínico, protocolo Marília Figueiredo, que eu fiz agora, eu estou com um artigo que eu acabei de publicar na revista Hoff, que eu fiz juntamente com Silvia, um protocolo maravilhoso. Então, vamos falar sobre ele. E no dia 29, novamente, a parte 2 de bichectomia, ok? Estarei também com o curso de residência clínica avançada PCD em junho, abrindo residência clínica avançada PCD São Paulo, e em Sorocaba, curso de especialização também em junho. Então, eu conto com vocês para divulgarem para amigos de vocês que eu estarei em São Paulo, na PCD, residência clínica avançada, e em Sorocaba, com curso de especialização em Hoff, 18 meses. Então, divulguem para os seus colegas, para os seus amigos, curso maravilhoso com os meus assistentes excelentes, uma equipe maravilhosa. Nós estamos com PDF aí que eu mando para vocês. Estamos divulgando aí no Instagram, no Facebook, no Telegram, no canal do YouTube, que vai ser a live do dia 27 às 7h27. Toda noite agora às 7h27. Terça-feira sobre peptídeo botulínico, 7h27. Quinta-feira sobre segunda parte de bichectomia, às 7h27. Toda quinta-feira, live então sobre harmonização orofacial. 7h27 na quinta-feira, segunda parte de bichectomia. Terça-feira, 7h27, nós vamos falar sobre peptídeo botulínico. Então eu aguardo vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito, sei que é complicado, falo muito tempo, mas é de coração, tá bom?